Olá, irmãos. Vamos começar nosso culto de quarta. Vamos começar orando e agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pelo alimento que o Senhor nos forneceu. Muito obrigado pela vida de todos os membros da CIB. Que o Senhor possa nos ajudar e que o Senhor possa estar realmente fazendo com que a gente possa estar te agradecendo, Senhor, acima de qualquer coisa que aconteça conosco, Senhor, acima de qualquer circunstância que a gente passe aqui na terra. O Senhor mandou o Teu Filho para nos salvar, tirando todos os nossos pecados, tirando a culpa de todos os nossos pecados, Senhor. E isso é maravilhoso, Senhor. E esse é o verdadeiro sentido do Natal, que não é só o nascimento de Jesus, mas também é a nossa, a gente dizendo que Ele é o nosso Salvador, a gente dizendo que a gente acredita no sacrifício dele na cruz, que a gente tem fé nele, Senhor. É o depósito da nossa fé no sacrifício de Jesus também. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor fez esse plano maravilhoso. E a única coisa que a gente pode fazer é responder. Como responder? Te louvando, te agradecendo, sendo grato, espalhando o Teu Evangelho. E que o Senhor possa nos dar essa capacidade, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, que eu agradeço. Que eu oro e agradeço. Amém. Vamos começar. Vamos louvar. Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis seus caminhos, quem somente conheceu. Quem foi seu conselheiro, quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória para sempre. Amém. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis seus caminhos, que somente conheceu. Ou quem foi seu conselheiro, quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória.
mesmo sendo Deus, deixou a sua glória e vazio, intervindo na história. Como descrever sublime atitude? Faltam palavras, mas não falta gratidão. Não merecíamos tamanha salvação, mas fomos alcançados, fomos perdoados, e Deus exaltou a mais alta posição e deu-lhe um nome que é sobre todo nome. Fomos justificados, libertos pela cruz, fomos atraídos pela graça de Jesus, a quem Deus o exaltou a mais alta posição. E um dia nos veremos, face a face estaremos. Mesmo sendo Deus, deixou a sua glória, esvaziou-se, intervindo na história. Como descrever sublime atitude? Faltam palavras, mas não falta gratidão. Não merecíamos tamanha salvação, mas fomos alcançados, fomos perdoados, e Deus o exaltou a mais alta posição e deu-lhe um nome que é sobre todo nome. Fomos justificados, libertos pela cruz, fomos atraídos pela graça de Jesus, a quem Deus o exaltou a mais alta posição. Um dia nos veremos, face a face estaremos na glória. Libertos, livres do medo, livres do choro, livres do pecado, da morte e da dor, na glória. Libertos, livres do medo, livres do choro, livres do pecado, da morte e da dor, Cristo Jesus, a quem Deus o exaltou.
Olá, irmãos. Tudo bem com vocês? Bom compartilhar o culto de quarta-feira e falar um pouco da palavra de Deus. Em 2003, uma jornalista americana, Patricia Schulz, ela escreveu um livro de turismo que lista os 1000 lugares mais belos para visitação turística. Os mais importantes e mais belos na sua visão. O livro foi intitulado de 1000 lugares para conhecer antes de morrer. Esse livro até inspirou uma série de televisão em 2007. Bom, você já se perguntou, será que falta alguma coisa para eu ver, admirar, contemplar, que daria completa alegria antes de morrer? A Bíblia, ela relata uma pessoa que antes do final da sua vida iria realizar um grande desejo, um sonho. Deus iria oferecer uma experiência única e especial para este homem. Mas antes disso, nós precisamos relembrar que desde o problema do pecado e a queda do homem, a condenação que nos assolava por causa desse pecado, ocasionou um distanciamento de Deus e o homem. Mas havia um plano eterno de salvação. O Antigo Testamento, ele vai revelar, a partir da criação e queda do homem, a forma salvífica que alcançaria e traria perdão a toda a humanidade. Essa forma redentiva, através de Jesus, o Filho de Deus. O Senhor então começou agora a se revelar, preparar um povo. Deus estava se estabelecendo no meio deste povo. E mesmo quando homens era mau em sua natureza, o plano de salvação de Deus foi traçado e ele foi profetizado através da história do homem. Nós percebemos isso quando lemos Gênesis, Isaías, Miqueias, Zacarias, os Cânticos de Salmo e tantos outros livros que traçam a trajetória do novo tempo. Tempo este que o apóstolo Paulo ele vai chamar mais tarde na sua carta aos Gálatas de plenitude do tempo. Olha o que está escrito em Gálatas 4, versos 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos adoção de filhos. Queridos, por séculos os judeus se perguntavam quando viria o Messias, mas tudo aconteceria no tempo de Deus. E esse tempo chega. No primeiro ano da nossa história, Jesus vem ao mundo para mudar a minha e a sua história. Tudo isso é comprovado por um homem que estava à espera de ver o Senhor. Então eu quero compartilhar com vocês essa pessoa, essa experiência que teve. Leiam, por favor, comigo o texto de Lucas, do capítulo 2, nós vamos ler dos versos 25 ao 32. Diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Irmãos, a narrativa de Lucas conta a história de um homem que, pela misericórdia e bondade de Deus, foi agraciado com tão grande experiência. Seu nome era Simeão, um homem idoso, mas pela revelação do Espírito Santo foi alertado que algo de especial ele iria presenciar.
E Simeão, como o texto diz no verso 25, ele esperava a consolação de Israel. Vale lembrar, queridos, que o povo judeu não estava acostumado com a sua linha histórica, a linha histórica de Israel. Era difícil pensar no período que o povo viveu escravizado pelos egípcios, pelos assírios, pelos babilônicos, dominados pelos persas e gregos, e no presente vê a sua nação sendo subjugada pelos romanos. Eles esperavam uma libertação, alguém que viesse de forma espetacular, paladina, libertar Israel do império vigente. Afinal, eles eram um povo escolhido, da linhagem de Davi, filhos de Abraão. Eles esperavam novamente ser uma grande nação, independente e livre. É interessante que a perspectiva do povo era uma, a de Simeão era outra. O povo vivia pela tradição, Simeão estava vivendo pela orientação do Espírito Santo. Os judeus esperavam uma libertação por um rei terreno, Simeão, um salvador eterno. Então Simeão, orientado pelo Espírito Santo, vai ao templo e lá encontra Maria, José, Jesus. E a partir daí nós veremos um desenvolvimento do que foi revelado a Simeão. E a primeira coisa que nós vemos foi que após Simeão pegar a criança, colocar em seus braços, ele vê a realidade da salvação. Olha o que diz os versos 29 e 30. Ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Queridos, é interessante que José e Maria foram ao templo levar Jesus para dedicá-lo ao Senhor. Mas antes, eles precisavam cumprir a tradição e princípios da lei, os ritos judaicos. Então, conforme Levítico 12, o menino deveria ser circuncidado ao 8º dia. A sua mãe, ela só poderia fazer alguma coisa depois da cerimônia de purificação, que demorava 33 dias, também está em Levítico 12. Só assim eles poderiam sair e ir ao templo consagrar o menino ao Senhor. E ali eles encontram um ancião que, pelo Espírito Santo, revela aos pais que aquele menino era o Salvador. Simeão tinha uma profunda alegria no coração, pois em seus braços se encontrava o Redentor, o Verbo encarnado, o nosso libertador. Em suas mãos estava a esperança de salvação ao mundo caído. Ele sabia que a partir daquele momento ele poderia descansar em paz. Se o Senhor quisesse levar, naquele momento ele estava feliz, pois em tuas mãos estava o Salvador do mundo. Uma outra coisa que aprendemos nesse texto também é que Simeão declara que Jesus seria o divisor de águas. Nos versos 31 e 32 está escrito assim: que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Queridos, para o judeu não há salvação fora de Israel. O pacto feito entre Deus e Abraão proporcionou a eles legitimidade como povo de Deus. Então, todos aqueles que não são descendentes de Abraão não poderiam ser considerados filhos de Deus. Caso algum gentio aceitasse a cidadania religiosa e política de Israel, ele deveria se purificar, ser circuncidado, porque este era o símbolo da aliança entre Deus e o homem. E aí, o que Simeão vê agora é que as barreiras da cultura, do preconceito, da religiosidade começavam a ser quebradas. Aquela criança seria o precursor das boas novas que alcançaria gentios e judeus. A obra redentora em Cristo atingiria a todos indiscriminadamente. Olha que maravilha que Deus estava preparando para nós. Era salvação a todos.
Em Jesus, todos aqueles que não conheceram a história da revelação teriam a oportunidade de conhecê-la pela revelação de Cristo. Para os judeus, era a manifestação da glória de Israel que se estamparia na figura de Cristo. Bom, irmãos, o que nós aprendemos com tudo isso? O que essa passagem de Lucas ela nos revela e apresenta nos dias de hoje? Por que quando nos aproximamos do Natal, o nosso coração deveria estar cheio de alegria e de gratidão, igual de Simeão? Primeiramente, porque Jesus é um fato. Ele surgiu na história com um plano resgatador de Deus para salvar aqueles que se perderam. A partir do seu nascimento, cumpre-se o que Isaías profetizou há mais de 2.700 anos atrás. Isaías 9,6 está escrito assim: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Irmãos, Jesus nasceu e está entre nós. Essa profecia se cumpriu. Por isso que o nosso coração deveria estar cheio de alegria. A segunda razão é que devemos ser alegres como Simeão, não apenas porque Jesus nasceu, mas porque nele se cumpriu o propósito da salvação. Mais adiante, no seu ministério, a cruz seria um marco da nossa redenção em Cristo Jesus, pois o sangue que foi derramado nos tornaria isentos da ira de Deus. Jesus nos purificou de todo o pecado, irmãos. E como o pastor Wagner diz em algumas das suas mensagens, quando olhamos para trás, para a cruz, nós somos libertos da culpa do pecado. No presente, nós somos livres do poder do pecado. Mas um dia, quando Ele voltar para nos resgatar e nos constituir seu povo, seremos libertos para sempre da presença do pecado. Aleluia! Terceira coisa que nós aprendemos aqui é que devemos estar alegres porque a salvação alcançou a todos os que creem. Não só Israel como promessa, mas a todos aqueles que não conheciam a revelação de Deus. Olha o que está escrito em Tito 2, versos 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Irmãos, se hoje temos alguma esperança, isso deve causar grande alegria em nosso coração. Queridos irmãos, o que eu posso dizer é que eu tenho grande paz, uma imensa alegria, porque Jesus Cristo nasceu e nos deu esperança de vida. O nosso conselheiro, o Deus eterno, o Príncipe da Paz, Ele está vivo. E Ele veio ao mundo cumprir o propósito de Deus. Isso é uma realidade. Então, aproveitemos a oportunidade de comunhão em família. Eu sei que alguns têm restrições quanto a isso, mas aqueles que estão vivendo em família, aproveitem esse tempo. Se alegrem, orem, testifiquem o que Cristo tem feito e fez por nós. Enche o seu coração de alegria, porque esse menino que nasceu um dia voltará. E, irmãos, o dia que ele voltar, ele vai nos levar e aí a nossa alegria será completa. Você crê? Eu creio. Jesus é a nossa verdadeira alegria. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Jesus, pelo privilégio de saber que a história se completou, a história aconteceu, foi marcada pelo nascimento de Jesus Cristo, cumprindo o propósito de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Senhor, muito obrigado, porque um dia Jesus pisou a esta terra, sofrendo os meus pecados, as minhas dores, mas Ele se manifestou em carne, Ele nasceu de mulher, para que nós pudéssemos, Senhor Deus, ter vida e vida em abundância. Deus, que nesse Natal, que nesse período de festa, nós não deixemos de lembrar do nascimento de Jesus Cristo,
porque esse nascimento mudou a minha história, mudou a história dos nossos irmãos. Que nós possamos, Senhor Deus, a cada dia viver mais a experiência do Senhor em nossas vidas. Continue conosco, que a nossa alegria seja completa em Cristo Jesus. É a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, desejo a todos um feliz Natal, de bênçãos abundantes, que o Senhor possa nascer cada dia na vida dos irmãos, no coração dos irmãos, enchendo-os de esperança e paz e alegria. Deus abençoe e fiquem com Deus.